Bom dia, povo angolano. Hoje vamos conversar com o povo angolano. Hoje começamos com essa canção. É o nosso miúdo Yannick, assim éramos chamados na própria terra. Muitos são embarrados. Nós que combatemos Ainda era bem miúdo para libertar Angola. O sotaque já diz tudo. Hoje, Você lhe pergunta se ele é os que entraram no Chico, abre que não são de cá. Meus pais que são de lá. os que entraram em Malange, nos chama de Zairense, de Langa. Discriminados até hoje. A perseguição continua. Até hoje, Trabalho no Facebook ou na rua. o Santomés vai nos chamar de Langa. Continuamos em frente. Todo mundo sabe que bagulhos são inteligentes. Quem não sabe disso? Mentalidade revu. Estamos em todas as áreas. Nós Negócio conosco, negócio conosco. que combatemos contra o português. E hoje tem medo de nós, portugueses. Para governar Angola, o português deve trazer Santomés cabo-verdiano. Somos de Angola, dono de Angola. Sem Angola, sem Bacon, Angola não existia. E Pisigenima, são nós. Atupila kana kyoko. O moyo gina mono. É mono. É mono. É mono. Eu sou lombo, bacongo. Claro, eu sou que amena. Sinto preconceito. Eu sou que amena. Os orgulho baterem no peito. Na Damba você me encontra. Conquistamos o respeito. Por aqui você me encontra. Em Coimbra você me encontra. No Noki você me encontra. No Bengo você me encontra. Em Luanda você me encontra. Eu sou bacongo. Claro. Sou Fisigenima. Sou Fisigenima. Sua. Claro. Vamos acabar com isso. Vamos tirar catanguês, baluba, ruandês. E vamos tirar o que são povo angolano. É o vosso irmão Toyone Congo. Toyone Congo, quando aparece, porque tem algo para contar ao povo angolano. Como o Yannick Ngombo acabou de esclarecer e dizer, o português anda com raiva. O português não devia colonizar Angola. Infelizmente, aconteceu. Mas ele é um branco que é estúpido, um burro. E que continua até hoje a trazer problema em Angola. Foi o sacana do português que vai trazer tantos mulatos, santomés, cabo-verdiano, guineense, o povo de Macau, não sei aonde, que eles vão misturar para governar em Angola. E nós, angolanos verdadeiros, caímos naquela armadilha. Os que eram teimosos contra o português, que eram da FNLA, UPA, GRAI, da FNLA, que era da UNITA, o Dr. Savimbi, o português
não deixou abertura para eles, porque sabiam, eram radicais e angolano verdadeiro. E aquela raiva até hoje. Vou-vos fazer lembrar uma coisa, quando o português chega no Noki, ele encontra o Mani Soio. E foi o primeiro preto, que era o governador do Soio, que vai aceitar o português e vai ser introduzido ao rei. É assim que o branco descobre preto em África, onde começou a história do branco e o preto. Mas quando o português chega aí, encontrou o Reino do Congo, já existia. Anos e anos, anos e anos, tínhamos o rei, tínhamos forças armadas, tínhamos governador, tínhamos tudo no Reino do Congo. Onde começa a história de Angola, e hoje temos os restos dos reinos que encontram-se, que seja de Bailuno, não seja de onde, todos vieram do Reino do Congo. Saíram pouco a pouco, a cada um ia, sempre que havia desentendimento. Então, uma pessoa saía com um grupo das pessoas. É assim que foi a construção de Angola. O que eu quero explicar hoje? Quero fazer lembrar o povo angolano que o próximo ano haverá as eleições em Angola. E nós não queremos que o povo caia de novo nessa armadilha do branco. E eu vou contar ao povo angolano. Você sabia que a província mais grande de Angola é Mochico? Quando os catanguês do Tchombe, Moïse Tchombe, que já mostrei para vocês, o filho que anda maluco aí na Bélgica, a dormir nos metros, com o pai, um corrupto que vai roubar todo da terra dele para levar na Bélgica. E o branco vai acabar de correr, ele vai deixar tudo que ele roubou, a riqueza do país, da terra dele, que são catanguês, e ele vai morrer na Algéria, onde foi enterrado. E o branco recuperou todo o dinheiro de diamante, de ouro, não sei o que eles roubaram, que ele tinha roubado da terra dele, e ficou na mão do bélgaro, e o bélgaro construiu o país dele, outro dinheiro ficou no rei da Bélgica, e pronto, a família enriqueceu com dinheiro do preto, que é o Moïse Tchombe, que alguns deles, que o Mbumba Natael, que vai fugir com o resto, depois de não conseguir governar o Congo, vão parar em Angola, onde o MPLA vai eleger recolher e vai dar a província mais grande de Angola. Alguns vão parar em Malange. Povo angolano, siga bem, muito bem essa história que estou a contar. E hoje temos zairense da RDC, que são Swahili e Balubas, que vão dizer ao povo angolano que não, aqueles aí são langas. Os mais velhos vão trocar de nomes, ter o nome português. Alguns terão bolsa para ir estudar na Europa. Regressar a aprender português, vai ser enquadrado no governo do MPLA. Alguns que cresceram em Malange, Mochico, até vão se casar, fazer filho com alguns de Malange, de Mochico. E nas casas falam Swahili e Chuluba. Tiveram a oportunidade de estudar em Portugal, em Porto, Coimbra, não sei aonde, Estados Unidos, e regressam, chama angolano verdadeiro que combateu, que deu a vida para a independência de Angola, de Langa. E ele, que é zairense, vai se esconder porque ele teve a oportunidade de estudar em Portugal, aprender português. Mas quem fez isso foi o branco.
o branco estavam a preparar catanguês que vão substituir os primeiros que eles prepararam, que eram santomés, cabo-verdiano, guineense, aquela gente aí. Até moçambicanos, alguns deles. E é aí que saiu os Agostinho Neto, que veio do Cabo Verde, que saiu o Eduardo Santos, que veio do Santo Tomé, onde saiu a Isabela, que nasceu na Rússia, que vai parar em Angola como angolano. Eu, que tinha pai e mãe angolano, eu vou tratar a certidão, tive que regressar na aldeia. E na altura, o meu tio era o Procurador-Geral da República. Mas eu vou na aldeia tratar a certidão para regressar a tratar bilhete. Isabela, que nasce na Rússia, que é da mãe branca russa, o pai santomês, ele nem precisava regressar na aldeia dele, conseguir certidão. Pergunto eu, onde ela conseguiu certidão? Nem sei. Até ela ficou diretor da Sonangola, onde sai dinheiro de Angola. E eu, sendo Bacongo, com medo de Bacongo, vou ficar refugiado na Inglaterra. Povo angolano, estou a revelar isso. O próximo governo que vão roubar, acabar mesmo com o povo angolano, vai ser zairense da RDC. E eles farão o pior. Deixa contar. A RDC encontra-se na situação de hoje porque os franceses queriam fazer golpe em Ruanda para ajudar os Tutsi, que recebem o apoio do Israel e americanos. Sabia que Condoleezza Rice, que era ministra das Relações Exteriores da América, é Tutsi? Os pais vieram de Ruanda. Você sabia disso? E ela colaborava muito bem com quem? Com a família Clinton. Muita história para vos contar aqui. Os ruandeses Tutsi foram recebidos no Congo na mesma maneira que foi recebido os catanguês em Mochico. Espalharam-se, alguns foram em Malange. Quando alguém dizer que não, eu sou de Malange, eu sou de Mochico, vocês devem verificar muito bem. Procurar saber, procurar os nativos do coisa de Malange e de Mochico, vão dizer que não, aquele homem não conhecemos a família. Ele cresceu, ou talvez ele nasceu lá, mas os pais não são nativos do coisa de Malange. São aqueles catanguês. São os mais perigosos. Infiltra-se no meio dos angolanos, porque eles agora combinam com os santomés, guineenses, cabo-verdianos. Eles dizem que aqueles são langas. São eles que apoiam muito essa linguagem. Mas nós somos donos de Angola. Que vão lá verificar. O Neto vai nos contar que não. Quando ele chega em Angola, encontrou Simão Toco Gonçalves em Angola. Quando o José Eduardo Santos vai cair em Samizanga, encontrou o mais velho Yaya. Já vivia em Samizanga. Se estou a mentir, não sei se o mais velho Yaya ainda está vivo. Ele esteve com o dos Santos no Maqui. Pergunto ao José Eduardo Santos. Ele não conhecia o mais velho Yaya? Ainda temos muitos que tiveram no Maqui.
mas estou apenas a lembrar, fazer lembrar o povo angolano, quando dos Santos, a família deles vão parar em Luanda, no Sambizanga, o Mano Yaya, que é da província do Zaire, com os pais deles, já vivia em Sambizanga. Viram ele a chegar, viram do Santo Tomé. Ok, me falam português, vão viver em Sambizanga. Essa aqui é a verdade. Seu Mano Yaya já não está vivo, como eu ouvi, então que o governo procura quem foi que matou o Mano Yaya. Mas o Fulpinga também foi morto. Quem foi que matou o Fulpinga? Sempre um estrangeiro que vai matar o verdadeiro angolano. E o porquê? O Agostinho Neto não gostava do velho Simão Togo, porque ele sabia que ele era cabo-verdiano. Quando vão chegar em Angola, com o pai dele como pastor, vão meter a igreja em Catete, encontrar a igreja de Simão Togo em Catete. E o português vai dizer que não, está a vir lá um novo pastor que está a vir do Cabo Verde, com a família dele. Ele já sabia que são cabo-verdianos, não eram angolanos. Estou apenas a esclarecer a vocês que aquilo que o branco fez no Congo e hoje, quem estão a conduzir no Congo? São ruandês que foram recebidos, lhes deram aquela província de Katanga, todas aquelas áreas, Kivu, aquelas áreas. E depois de tantos anos no Congo, alguns enquadraram-se no governo, como Bisengimana, como Kenge Wadondo, são muitos, enquadraram-se no governo e hoje tomaram posse no Congo. Como não são congolês, estão a matar, estão a tirar tudo que é do Congo, e hoje o povo congolês a sofrer tanta fome, estão a vir entrar em Angola. Quem foi que fez isso? O branco, que vai matar o presidente ruandês do Golpe do Estado e vão mandar o governo congolês que, olha, vocês vão receber todos os ruandês, arranja lá uma província para eles viver e nós daremos ajuda. E nós vamos arranjar qualquer coisa para poder vos ajudar. Mas no fundo, era para tirar o governo que estava no poder, lhes levar no Congo e viver um pouco no Congo para conhecer muito bem aquele povo, descobrir todos os cantos do Congo, depois vão lhes meter no poder, daí vão começar a matar o povo congolês para lhes fazer calar e depois recuperar, para recuperar o poder no Congo e passar isso nos estrangeiros. Aquela manobra, quando Mobutu sai do poder, e eles vão denominar isso la chute de Mobutu. O Kenge Wadondo, na altura, como primeiro-ministro, ele vai dizer, foi o presidente francês que lhe chamou, que vai lhe ligar, dizer, olha, todo aquele povo que virão de Uganda, abre a fronteira, faz entrar no Congo, mete lá numa província. Mas foi a mesma coisa que também fizeram, todos os catanguês que irão em Angola, Neto, deixa lá a abertura no Mochico, recebe toda aquela gente aí. E eles entraram com todos os equipamentos que eles tinham, fardamento, muita coisa, eles entraram em Mochico. Se você se lembra, em 92, nos anos 80, 82,
82, 4, 5, o 6 talvez, havia o comandante da DEFA. O comandante da DEFA era capitão Kuziza, era catanguês. Isso apenas para vos fazer lembrar. O capitão Kuziza da DEFA era catanguês. Ouvi que ele já está morto. Até no aeroporto era ele, o comandante. Mas por que no aeroporto vamos meter baluba? Até hoje, catanguês são eles. É por isso quando o congolês chega em Angola, não demora, consegue bilhete falso. E no aeroporto ele vai passar, ele é congolês, vai encontrar congolês no aeroporto, a terra que não é deles. E hoje estamos a ver no Brasil, Estados Unidos, as pessoas andaram a pé. Só o congolês que pode fazer isso, porque eles vivem no mundo que não existe, mundo de ilusão. Nós angolanos não vivemos no mundo de ilusão. Saímos de um sítio para outro. Temos a nossa terra, vamos viajar de Angola para os Estados Unidos, para o Brasil, para não sei o quê. Não iremos na terra alheia. Mas o congolês vai vir, a putaria, vão matar o angolano. Daí, quando conseguir tudo, ele vai parar qualquer país da Europa. Daí, ele vai procurar o caminho. Quando chega lá, é o papai, com português que eles falam. Pronto. Se na própria terra os franceses não aprenderam, então vão aprender a língua da terra alheia. Povo angolano, aquela história que fizeram do golpe do Estado em Ruanda para fazer entrar os congoleses no Congo, fazer entrar os ruandeses no Congo, e daí depois de alguns anos aqueles congoleses vão infiltrar-se na tropa, não sei aonde, e vão tomar o poder no Congo, que aconteceu, que está a acontecer em Angola agora. Os catanguês estão a entrar no governo. Eu ouvi há pouco alguém dizer, não, o governador da província de Malange não é angolano, ele é congolês. Seu rei daquela área vai dizer que não, ele não é angolano, é congolês, porque ele sabe, são dono da terra. Eu no Luís, eu sei que não, essa pessoa nasceu cá, mas o pai e a mãe não são daqui. O meu avô vai me dizer. Na minha aldeia, no Luís, temos escravos que vieram de outros lugares, no tempo colonial, vieram a trabalhar para nos ajudar na terra e ficaram membros da nossa família, com o guindoque deles. Povo angolano, o branco está a fazer uma trajogada. Como estamos a reclamar dos mulatos e não sei, santomenses, guineenses, os catangueses estão a subir. Quem está a fazer a jogada é o João Lourenço. O João Lourenço está a substituir catanguês com nome português, não sei o quê. Devemos investigar muito bem. E devemos fazer tudo para saber o Lourenço saiu aonde. Porque se ele for zairense mesmo, e catanguês mesmo, a entrar em todo lugar onde encontra-se a riqueza de Angola, o sofrimento do congolês na mão do ruandês será pouco. Nós no Congo, em Angola, desculpa, vamos começar a comer no chão. O catanguês vai comer o osso, a carne, e deita o osso para você angolano comer no chão, como cão. Esse é o momento de verificar quem é o João Lourenço. É o momento de nós procurar a angolanidade. É importante. Quem pode governar Angola só pode ser angolano verdadeiro. Povo angolano, agora acredito que o Dr. Savimbi tinha cabeça. E ele era angolano
verdadeiro. Agora entendo, seja for o comportamento, as decisões dele, mas ele sempre lutou para bem do povo angolano. Ele lutou para Angola, não lutou para estrangeiro. Aliás, ele aceitava, ele dizia, temos também nossos mulatos, que os pais fizeram filho com as nossas mamães que são angolanas e foram-se embora. Aqueles mulatos nem sabem quem é um pai. São angolanos que cresceram conosco, sofreram, andamos descalço. São angolanos. Quer dizer, não vem com essa história de mulatos, não sei o quê. Também subimos mulatos portugueses, subimos, que foram enviados só para infiltrar-se e roubar em Angola. Essa aqui é a nossa luta que nós faremos para acabar com isso. Povo angolano, isso ainda não acabou. O dos Santos, com a família, com amigos santomescos, levaram tudo. E os congoleses da RDC também vieram para continuar com a mesma jogada, porque o branco que está a fazer isso, e o branco está a deixar abertura para eles. Povo angolano, eu quis informar o nosso povo que muita atenção neste caso, porque esse caso está lá. Estamos distraídos a lutar, porque o MPLA, porque marimbundo. Não é só marimbundo. O MPLA não trabalha sozinho, trabalha com o branco por atrás, que é o governo português. Desculpa. O governo português não gosta dos bacongos. Porque quando o português chega em Angola, quem recebe o português é bacongo. O bacongo sabe da história do português. Foi o bacongo que vai levar o português para lhe meter no Banza Congo. Foi o português que vai começar a matar o preto. O primeiro preto o português começou a matar foram bacongos. Todo o crime que eles cometeram, mas cometeram no meio do Bacongo, depois espalharam para toda Angola. E eles sabem que o Bacongo sabe a verdadeira história do português. E o português tem medo, porque se o Bacongo conseguir o poder, vai se vingar deles. Não! Vocês são brancos, vamos se vingar de vocês por quê? A vossa cor não pertence à África, que vocês não são nossos. Não precisa se vingar. A vossa pele já mostra que não, vocês são brancos, são europeus. E somos africanos. Seremos amigos dos africanos. Como os congoleses são vizinhos africanos. Não são irmãos angolanos. Não, não são. Vizinhos de Angola. Zâmbia, vizinho de Angola. Congo Brazzaville, são vizinhos de Angola. Se nós corrermos os portugueses em Angola, é o nosso direito. Vou-vos mostrar uma coisa, por exemplo. Dá-me só um minuto, faz favor. É por isso, meus irmãos, é muito triste, mas estou a apelar a atenção de todos os angolanos, que não esquecem. Neste momento, estamos todos a ver os marimbundos, mas devemos também ver a outra tribo, os estrangeiros que são da nossa cor, que o branco quer utilizar para substituir os estrangeiros da língua portuguesa, os cabo-verdianos, santomenses, guineenses, que também fizeram a época deles que levaram dinheiro. É por isso, vocês viram o caso desse major, e muitos a dizer que não, mas como que o major vai fazer isso? Porque
utilizaram Major. Não utilizaram Major. Há um circuito. A entrada de todo o dinheiro de divisas em Angola, os contentores estavam a ser recolhidos pelos aqueles majores que levava na presidência. E por isso, até hoje, os trabalhadores do banco nunca foram presos, porque nem sabia onde vinha o dinheiro. Eu vou vos contar a história. O dinheiro que entra em Angola é controlado pelo governo, na presidência da República. E eles tiram uma metade, eles dão no banco. E o dinheiro que vai no banco é o dinheiro que o banco controla com o povo. É por isso, o dinheiro que o Major Lussati roubou, o banco não podia falar e esclarecer isso, porque o dinheiro não vinha no banco. Eles não sabem onde veio o dinheiro, o banco. Porque quando o dinheiro veio do estrangeiro e entra em Angola, é a presidência que recebe tudo. E tira a metade que eles dão no banco, que é o banco para alimentar o povo e o país e o povo. É por isso que o Lussati tinha privilégio de ir recuperar os contentores no porto para levar na presidência. E eles descobrem que aqueles contentores traziam dinheiro. Eu vou vos contar a história. Neste momento, abraço a todo o povo angolano. Cuidar das eleições, igreja e esse estrangeiro, devemos acabar com eles. Abraço a todos.